sou aluno do 4º período, turma de sábado, e a palavra que Deus colocou no meu coração para trocar ideia com vocês hoje é: as aparências enganam. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, nós vamos ler o versículo 37 e 38. Amém? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Esse texto ele é muito lindo e todas as vezes que eu leio ele, eu fico impactado com o tamanho do amor de Deus. Sabe, o amor de Deus ele é tão grande que o apóstolo Paulo ele foi capaz de escrever, inspirado pelo Espírito Santo, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nem a morte, nem nenhum principado, nem potestade pode nos separar do amor de Deus. Sabe, agora, o mais interessante disso tudo é que nós não somos privilegiados por esse amor. Não somos só nós que temos esse privilégio. Em João 3,16, a Bíblia nos diz que porque Deus amou o mundo, sabe? Deus amou o mundo. João não está me dizendo que Deus amou os seus filhos ou que Deus amou os seus servos, mas Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus, ele é para todos. E sabe, começo de namoro, é muito interessante que eu estava preparando essa mensagem, Deus falou comigo sobre o começo de namoro. O namorado, ele não quer dizer para a namorada que ama, porque ele tem medo de ser o primeiro a dizer eu te amo. Da mesma forma, a namorada, ela não quer dizer eu te amo, porque ela tem medo que o namorado ainda não a ame. Só que você pode ficar bem tranquilo, porque há mais de 2000 anos atrás, naquela cruz, Jesus exclamou: eu te amo, está consumado, eu te amo. Não existe nenhuma virtude em você amar a Deus. Você não é melhor do que ninguém porque você ama a Deus. Sabe por quê? Porque em 1 João 4,19 diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, nós não somos melhores do que ninguém porque amamos a Deus, simplesmente porque Ele nos amou primeiro. Mas, não obstante esse amor tão grande de Deus, esse amor tão poderoso, existe algo que pode nos separar de Deus. E o que separa o homem de Deus é o pecado. Sabe, Deus ele nos ama e nós podemos ser amados por Deus, já que Ele ama o mundo. E ao mesmo tempo estarmos separados do nosso Pai. Parece loucura, mas a gente pode ser amado por Deus e não desfrutar da intimidade com Ele. Estarmos separados da intimidade com Ele. O pecado, ele separa o homem de Deus. E eu acreditar no contrário, eu pego essa Bíblia e eu vou lá no Isaías, capítulo 59, versículo 2, e eu rasgo a verdade que diz que o vosso pecado separa do vosso Deus. O pecado separa o homem de Deus. É a mesma coisa que eu pegar lá em Mateus e desconsiderar aquele texto tão lindo, tão maravilhoso, onde Jesus derramando o seu sangue, derramando a sua vida, Ele carregado dos nossos pecados, Ele olha para o alto e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, Jesus ali estava desamparado, abandonado, separado do Pai por causa do meu e do seu pecado. Mas eu não vim aqui hoje para te colocar um jugo, eu não vim aqui hoje para te acusar, eu vim aqui hoje para te dizer que nós podemos sim ter intimidade com Deus. E você pode estar aí se perguntando: como eu posso ter intimidade com Deus se o pecado separa o homem de Deus e eu erro tanto? Como eu posso ter intimidade com Deus com tantos erros? Eu vou compartilhar com vocês 3 atitudes de Jesus que nos devolvem a intimidade com Deus. Sabe, na primeira atitude de Jesus é que Ele morreu a nossa morte. Ele assumiu o nosso lugar. Era para eu estar naquela cruz, era para você estar naquela cruz, mas Jesus assumiu o nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida. Toda a cédula de dívida foi rasgada. Tudo que o inimigo tinha contra você, Jesus derramou o seu sangue e limpou. A segunda atitude de Jesus
que eu quero compartilhar com vocês é que Ele nos reconciliou. O Senhor, Ele nos reconciliou com o nosso Pai. É muito interessante, porque Jesus, Ele nos trouxe para perto, Ele nos reaproximou. Sabe, a gente tem que ter na nossa mente que se o pecado ele é um muro que faz separação entre o homem e Deus, Jesus é a ponte que nos leva de volta à perfeita intimidade com o nosso Pai. A terceira atitude que Jesus conquistou naquela cruz, a terceira atitude de Jesus para nos reconciliar com o nosso Pai, para nos levar à intimidade, é que Jesus ressuscitou. Eu não posso chegar aqui e dizer que Ele morreu, eu não posso chegar aqui e dizer que Ele pagou a sua dívida e esconder de você que Ele ressuscitou. Sabe, Jesus, Ele venceu a morte. Ele foi na casa do diabo, Ele foi no inferno e pegou as chaves do inferno e da morte. E, principalmente, Jesus nos fez filhos de Deus. Jesus veio ao mundo como filho único, mas Ele volta aos céus como primogênito. Hoje nós somos filhos de Deus, porque Jesus conquistou isso na cruz por nós. Sabe, Deus, Ele não se relaciona com os nossos erros, mas quando Ele olha para a nossa vida, Ele vê o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus por nós. E o pecado, os nossos erros não têm mais poder na nossa vida, porque nós fomos feitos justiça de Deus. Amém? Sabe, Jesus, Ele morreu a nossa morte. Jesus, Ele nos reconciliou com o nosso Pai. Jesus, Ele ressuscitou. E hoje, nessa manhã, Ele me mandou aqui para te chamar. Deus te chama para uma intimidade com Ele. Deus te chama de volta para a intimidade com Deus. Sabe, a gente tem que parar de viver essa vida de aparência. A gente tem que deixar de ser como a figueira. Sabe, a figueira tem folhas verdes, tem beleza, mas ela não dá fruto. Jesus, Ele quer te reconciliar para que você dê fruto. Vamos parar de viver essa vida, esse casamento de aparência. Vamos parar de viver essa vida, sabe? A figueira é bonita, tem folha, mas não tem fruto. Tem cara de filho, mas é enteado. Às vezes você está vivendo uma vida que você parece ovelha, mas na verdade você é lobo. Às vezes você tem cara de profeta, mas as suas atitudes só alimentam o seu ego. Nessa manhã, Jesus, Ele te faz um convite. Vamos voltar à intimidade com o nosso Pai. Entenda que o amor de Deus é para todos, mas a intimidade é só para os filhos. E hoje, a sua consciência tem que ser: eu sou filho de Deus, porque Jesus conquistou isso por nós naquela cruz. Amém.